Oi, gente, tudo bom? Jaqueline Azevedo, do Bora Dar Jeito, passando aqui pra gente conversar um pouco, pra gente relaxar, pra gente trocar experiência, pra gente se amparar um no outro, crescer. E não tinha como ser diferente, né? Falar com vocês esse mês no Setembro Amarelo que tá todo mundo comentando. Eu não gosto muito dessas coisas assim, de uma época do ano só tu conversar sobre certos assuntos, porque tem assuntos que tem que ser falados, tem que ser debatidos, tem que ser pensados o tempo todo. Mas é importante que haja uma preocupação, uma marca, para que a gente relembre às vezes o que a gente deixa passar batido, né? Então, primeira coisa que a gente pensa quando se fala em depressão, quando se fala em síndrome de pânico, quando se fala em transtornos diversos, mentais, neurológicos, enfim. Vai lavar um tanque de roupa, né? Eu falo muito isso, gente. Vai rachar uma lenha, enfim. E isso não deixa de estar certo, viu? Porque uma das coisas que ajuda muito quando a gente está num processo, seja ele qual for, depressivo, muitas vezes autodestrutivo, é tu te ocupar. Tá sempre ocupado, né? A gente vai falar um pouquinho disso também. Mas assim, gente, não é brincadeira, não é bobagem, não é falta de Deus, não é falta de fé, não é falta de coragem, não é. É doença. As pessoas às vezes dizem assim, mas eu sei pelo que tu tá passando. Sabe coisa nenhuma, tá? Sabe nada porque a gente imagina só quem passa já, quem já passou para saber o que é. Eu já passei, posso falar para vocês. É algo que ao mesmo tempo que foge completamente ao nosso controle, precisa e tá literalmente ligado ao nosso controle. Porque seja qual for o processo depressivo, qual for o processo que a gente está passando, seja de síndrome de pânico, seja desses que a gente já citou aqui, que nos leve, muitas vezes, que pode nos levar ao suicídio, como a gente vê casos direto aí, né, na mídia, ou que possa nos levar a uma vida muito infeliz. Ele tem causas fisiológicas muito importantes. Nos faltam várias, como é que eu vou explicar? Vários componentes químicos acabam deixando de ser produzidos num processo desses, vamos chamar de processo depressivo, e isso acaba nos deixando mais tristes, nos fazendo ter menos sono, nos fazendo ter menos fome, nos fazendo... Porque, por exemplo, todo mundo sabe que tem aqueles hormôniozinhos lá, as adrenalina, a serotonina, as não sei o que lá, que deixam a gente mais felizes, que a gente libera quando? Quando tá fazendo exercício físico, que a gente libera quando a gente é grato. Isso é fato, gente. Quando eu tenho essa outra sensação, esse outro sentimento, muitas vezes está ligado muito fortemente à ausência desses neurotransmissores, à ausência desses produtos químicos. Inclusive, tem um artigo na internet que chama Química da Depressão, que é maravilhoso para quem é leigo e quer saber um pouquinho mais. Então, muito cuidado, tratar isso com a devida seriedade. Primeira coisa, procurar médico, né? Sim, psiquiatra, sim. Porque psiquiatra não é só pra quem tá doido, a gente acha às vezes, eu tô louco. Tá, querido, qual é o problema? Se a gente tem um problema de coração, tu vai no cardiologista e toma remédio pro coração. Se eu tenho um problema de pressão, eu vou no médico, no cardiologista, também tomo remédio para pressão. Se eu estou com uma febre, eu vou no médico e descubro num clínico geral e tomo remédio para aquilo que tá me causando febre. Se eu estou com qualquer doença ligada ao meu emocional, ao meu psicológico, eu preciso também me medicar. Isso não é demérito, isso não é fraqueza. Fraqueza é a gente estar doente e se deixar levar pela doença. Então, assim, primeira coisa, o médico. Segundo, gente, se você estiver passando, conhecer qualquer pessoa que esteja passando por esse processo é muito importante. Faça essa pessoa enxergar, porque Cortella tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: a morte é doce para quem a vida é amarga. A ansiedade, ela é excesso de futuro. O estresse, ele é excesso de presente. E a depressão e todas as senãos, as doenças ligadas a ela, é excesso de passado. É quando o meu presente deixa de ser interessante a ponto de que eu só sinta falta do passado, de que eu me sinta vazio, de que eu me sinta oco, de que eu me sinta abandonado, de que eu me sinta triste, de que eu me sinta realmente doente. Muitas dessas doenças podem fazer com que a pessoa realmente tenha sintomas reais, físicos,
como taquicardia, como achar que está tendo um infarto, como falta de ar, como dor no peito. Isso realmente acontece, não é da cabeça da pessoa, não. Mas não acontece pelos motivos tradicionais, não acontece porque ela está tendo um infarto, não acontece porque ela está tendo um AVC, acontece porque o corpo dela está muito alterado quimicamente e faz com que essas reações aconteçam no corpo dela. Ela realmente piora achando que vai morrer, entre outras coisas. Ou que não tem valor, ou que não tem necessidade de viver, ou que não tem porquê viver. Então, assim, primeira coisa, né? O médico depois para de te magoar. Acha aquilo que está te machucando e corta. Eu sei que às vezes é difícil, mas tem coisas que quando a gente quer muito e não pode ter, é a mesma coisa que eu tô abraçando um cactus. Quanto mais eu abraçar, mais vai doer. Então solta. Solta. Tem uma história que fala que um urso viu uma panela no fogo e tinha um cheiro muito bom, tava cozinhando uma comida muito gostosa. Mas ele nunca tinha visto aquele tipo de comida, então ele chegou perto, né, para comer e provou a comida, e era deliciosa a comida. Mas ele começou a se queimar. A panela estava encostando nele e estava queimando ele. E esse urso, como ele nunca não conhecia nem a sensação do gosto da comida, nem a sensação daquele queimor, ele achava que era algum bicho, alguma coisa que queria tirar a comida dele. O que ele fez? Começou a rugir. E continuou comendo. E foi encostando mais. E a panela foi encostando mais nele, machucando, queimando. Quanto mais encostava, mais ele rugia. A dor era muito intensa. Até que ele foi encontrado junto de uma árvore, morto, com aquela panela. A panela grudou tanto nele, queimou ele tanto, as queimaduras foram tão intensas que ela colou nele. E morreu assim. Queimou órgãos internos assim. E as pessoas que encontraram ele disseram que ele ainda estava com a boca aberta, como que a rugir. Ele morreu rugindo do que ele tinha que soltar. Então, faça a pessoa entender que tem outras comidas, outras panelas frias com comidas tão melhores. Ajude, auxilie. Não tente ser bonzinho e não tente ser carrasco. Pessoas que estão com esse tipo de problema precisam de que a gente seja metade amor e metade implacável. Porque senão ele se cai no coitadismo e é muito fácil eu ser coitado, eu ser vítima, porque quem é vítima não tem compromisso com nada, né? Abrace essa pessoa, faça com que essa pessoa abrace muita gente. Não deixe, se você estiver com esse problema, conhecer alguém, não deixe a doença lhe vencer. Vença a doença, não interessa por quantas derrotas você passe. Se hoje você não está muito bem, é muito comum você não ter a vontade de sair da cama. Não interessa a tua vontade, sai da cama ou brigue com a tua vontade, lute e vença a tua vontade. Ah, mas eu não tenho vontade de fazer nada, eu escuto isso direto e eu senti assim também. Levanta, vai pra rua, vai pegar um sol no rosto, vai caminhar, vai conversar com as pessoas, vai te distrair, fica na cama e fica só pensando bobagem, colocando a tua mente para funcionar em ondas beta e não trazer ela para uma paz que ela precisa, só vai piorar a tua situação. Então, acha uma coisa para te fazer. Larga celular um pouco, para de enviar mensagem de texto, começa a ligar para as pessoas, pensa positivo. Eu até escrevi algumas coisas aqui, né? Converse com alguém. É muito importante você conversar com alguém, contar aquilo que está lhe fazendo mal. Abra seu coração. Mas principalmente encontre pessoas que precisem também conversar contigo, conversar com alguém, porque você vai ver que os teus problemas não são tão grandes assim. E mesmo que sejam, tem irmãos aí no mundo passando por lutas tão importantes como as nossas ou maiores ainda. Não se entrega, não se deixa vencer. Se for mulher, bom, faz as unhas. Unha feita, gente, é uma beleza. Te maquia, não deixa a peteca cair, se arruma, tenha prazer em se olhar no espelho. Ah, mas eu não consigo, me olho, me acho gorda, me acho feia. Nós somos biotipos diferentes. Encontre a tua beleza, te perfuma. Ah, mas eu não gosto de mim. Aprenda a gostar, aprenda a entender que somos todos diferentes. Vai abraçar um bicho de estimação. Arruma um bichinho de estimação para ti. Muito importante, encontra alguma coisa para fazer de útil para as outras pessoas. Quando a gente faz alguma coisa de útil para as outras pessoas, nós estamos simplesmente
arrecadando créditos para liberarmos os nossos débitos. E a gente, quando tira o olho do nosso umbigo e olha para fora, a gente percebe que a gente tem muito pelo que agradecer todos os dias. Eu sei que não é simples, eu sei que não é fácil, mas também não é difícil. Então, assim, luta, cabeça erguida, peça ajuda, mas se ajude, se ame, se entenda. Entenda que algumas coisas têm que ser cortadas. Não te preocupa tanto com conta, com o que os outros pensam. Vai chegar um dia, caixão só tem um lugar, vai chegar um dia que tu vai ir, as contas vão ficar, os pensamentos das outras pessoas vão ficar. Hoje, nós estamos aqui. Daqui a um tempo a gente vai ser só uma foto e uma lembrança. E daqui a um tempo nem isso a gente vai ser. Então, não dê tanta importância para coisas que não merecem a nossa importância. Tá bom? Um beijo. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Espero que esse vídeo ajude vocês, auxilie vocês, assim como eu já recebi muito auxílio em várias vezes. E que a gente consiga sempre entender que vale a pena. Que a vida ela nem sempre é justa, ela nem sempre é tão boa, ela nem sempre é perfeita, mas ela é maravilhosa, ela vale a pena. Porque em cada momento pelo qual a gente passa tem uma lição. Ou a gente aprende, ou a gente perde a experiência. Tá bom? Beijo, boa semana.